Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula do quarto módulo. Na aula de hoje, vamos aprender como congelar painéis, ou seja, como forçar o programa a nos mostrar sempre algumas linhas ou colunas da planilha, mesmo que a planilha seja movimentada. Não entenderam? Imaginem que a gente tem uma planilha de estoque de loja, que nem o da última aula. Agora imaginem que ao invés de 15 produtos, nós temos 200. O cabeçalho da planilha aparece apenas na primeira linha, certo? Então como vamos saber qual informação está em cada coluna quando descermos para a linha 200? É para isso que serve o congelamento de painéis. A mesma coisa acontece aqui. Se a gente quer saber qual é a nota da média da Wanda, que é a última aluna, como é que a gente sabe em qual dessas células a nota vai estar? É meio ruim, né? A gente ter que decorar a posição das células do cabeçalho. Então, para isso, tem essa função de congelamento de painéis. Certo? Para resolver então esse problema, a gente precisa travar a primeira linha, para ela sempre descer junto quando a gente estiver descendo na nossa planilha. Mas, ainda bem, o programa tem uma função especificamente para isso, tá bem? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai em Exibir, Fixar Células e Fixar a primeira linha, certo? Então, Exibir, Fixar Células, Fixar a primeira linha. Com isso agora, o que vai acontecer? Se a gente descer a nossa planilha, estão vendo que a gente está descendo na planilha e o cabeçalho segue sempre fixo aqui? Era isso que a gente queria, né? Então, isso resolve parcialmente o nosso problema. Legal. Mas e se a gente quiser, por exemplo, ver a nota do quarto bimestre de um aluno? Estão vendo que se a gente corre para o lado, a nossa primeira coluna some, ou a coluna com os nomes está sumindo também, o que a gente pode fazer então? Existe também a possibilidade, dentro do menu Exibir, Fixar Células, da gente fixar a primeira coluna. Estão vendo aqui? O que vai acontecer agora? Se a gente correr para o lado, estão vendo? Agora sempre a primeira coluna vai estar fixa e aparecendo também, assim como a primeira linha. As duas coisas estão fixas para nós. Legal? Legal. Se a gente quiser descongelar isso, a gente pode vir em Exibir e clicar aqui em Congelar Linhas e Colunas, que ele vai descongelar tudo, estão vendo? Bem interessante. Mas e se eu quiser, além do número, que aparecesse o nome do aluno? O nome é a segunda coluna. Estão vendo como aqui em Fixar Células não tem essa opção? Da segunda coluna ser fixa também? Não tem essa opção, mas a gente tem uma outra opção dentro do menu Exibir, que é Congelar Linhas e Colunas, a que a gente acabou de usar para descongelar tudo. O que essa opção faz? Só para eu explicar para vocês. Ela pega todas as colunas anteriores à coluna selecionada e todas as linhas anteriores à linha selecionada e congela. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu quero congelar a linha 1, certo? E as colunas A e B, não é? Eu preciso selecionar uma célula que seja depois das colunas A e B, ou seja, ela tem que obrigatoriamente ser na coluna C. Se eu clicar em qualquer célula da coluna C, ele vai congelar as colunas A e B. E como a gente quer que congele só a primeira linha, a gente precisa clicar aqui na célula C2, certo? Porque se a gente clicar na C3, ele vai congelar a primeira e a segunda linha. Então, se a gente clicar na célula C2 aqui, e for em Exibir e Congelar Linhas e Colunas, agora, olhem só, agora o nome e o número estão congelados e a linha também está congelado, a linha do cabeçalho, certo? Legal, né? Com isso a gente consegue navegar um pouco mais fácil nessas nossas planilhas. Tem mais uma coisa que a gente tem que ver na aula de hoje, pessoal, e essa coisa se chama Dividir Janela, certo? Dentro do menu Exibir tem a opção Dividir Janela. E a ideia dessa opção é a seguinte: pensem que a gente quer comparar a nota da Briane com a nota da Wanda, certo? Como é que a gente faria isso normalmente? Deixa eu tirar o menu de dividir aqui. A gente tem que olhar aqui, anotar num papel e depois comparar com a nota da Wanda, que é a última aluna, certo? Meio ruim, né? Essa opção de dividir janela vem para isso, vem para quando a gente quer comparar dados, certo? Então vamos clicar aqui e dividir a janela de novo, Exibir, Dividir Janela, certo? O que acontece? Vocês viram que apareceram umas linhas cinzas mais grossas aqui? Essas linhas são as divisões de janela, ou seja, se a gente clicar e arrastar, a gente pode mexer nelas, estão vendo que eu estou arrastando para cima e para baixo,
E como que vai funcionar? Cada janela dessas aqui vai rolar de forma independente. Ou seja, se eu rolar para baixo aqui, estão vendo que só a parte de cima está rolando? A parte de baixo está fixa? Então vamos fazer o seguinte. Vamos deixar aqui a nota da Briane. Vamos subir com isso aqui e vamos descer até a Wanda agora. Estão vendo que agora a gente comparar a Briane com a Wanda é fácil? Legal, né? E se a gente quiser ainda que apareça o cabeçalho, a gente pode também fazer aquela opção de congelamento de painéis se a gente quiser, certo? Mas a ideia então é a gente fazer isso, é a gente comparar notas. Quero comparar a nota da Cindy, que é a última dessa primeira janela aqui, com a nota do... Opa, eu desci a janela de cima. Com a nota da Pamela. Estão vendo que agora a gente consegue ver de forma bem fácil. E isso a gente pode fazer também no outro sentido, se a gente quiser. A gente pode mexer pro lado, se a gente quiser comparar a nota do primeiro bimestre com a nota do quarto bimestre. Ó, eu posso fazer assim. São janelas independentes e andam de forma independente, estão vendo? Assim como na vertical, acontece tanto na vertical quanto na horizontal. Então a gente pode modificar essas linhas cinzas, arrastando-las para cima e para baixo, e com isso facilitar a nossa navegação entre as tabelas e também a comparação de dados, caso a gente deseje. Para desfazer, é só ir em exibir e clicar em dividir janela novamente, que some a divisão de janelas, tá bem, pessoal? A nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que tenham gostado. Tenham um ótimo dia.